meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus, e por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus diz essas coisas a Moisés, e foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até o dia de hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que o gigante Anaques estavam lá, morando em grande cidade cercada de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné. Ele deu a cidade de Hebrom para a sua propriedade. Glória a Deus. Meus irmãos, uma das verdades que eu aprendo na palavra de Deus é que uma das missões do Espírito Santo de Deus é nos promover. O Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em promover um crente, em promover uma pessoa. Nós sabemos que a missão mais importante do Espírito Santo é revelar a Jesus Cristo, é formar em nós o caráter de Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o Espírito Santo, ele tem também essa missão de promover a cada cristão, de promover a cada pessoa que se chega diante de Deus. Por exemplo, a minha vida de oração hoje, ela não pode ser a mesma vida de 10 anos atrás. A minha vida na palavra de Deus, ela não pode ser a mesma de 5 anos atrás. A minha intimidade com o Senhor, ela não pode ser a mesma de 1 ano atrás. Se nós fizermos isso, se nós caminharmos por esse caminho, nós estamos limitando o Espírito Santo de Deus. Nós estamos pondo barreira no Espírito Santo de Deus para que nós não venhamos crescer. Mas uma das verdades, irmãos, que eu quero que você saia daqui nessa noite, na sua mente e no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos promover, ele quer nos levar para lugares maiores em Deus e em Cristo. Por isso que nós não podemos nos conformar com a nossa vida sem intimidade, sem propósito algum. Não podemos fazer isso. Mas a cada dia, todo santo dia, é uma oportunidade para nós crescermos diante do Senhor. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, alguém que nós conhecemos muito, a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo tirou Paulo de uma vida religiosa, ele fez ele de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento da verdade de Cristo Jesus, a tal ponto dele falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia fala para nós que o Senhor tirou Moisés do Egito, da escravidão, e fez dele um libertador de um povo. Foi o homem que mais teve intimidade com Deus, a ponto de Deus falar assim: com Moisés eu falo cara a cara, mas com os demais eu falo por palavra, por visão, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. A Bíblia fala para nós também que o Senhor tirou Ana de um ambiente que não podia gerar filho, mesmo ela indo todo ano à casa de Deus e adorando ao Senhor, e fez dela mãe de filho, que veio Samuel e contribuiu de uma forma gloriosa para o povo de Israel. Quando nós olhamos, irmãos, para o Salmo 113,
O Espírito Santo é aquele que tira o homem do montouro, do lixo, e faz ele sentar entre os príncipes. Quando nós olhamos para o Salmo 103, o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que faz da mulher estéril ser mãe de filho. É assim que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, a cada dia crescer diante do Senhor, crescer diante da verdade de Deus. Nós precisamos nos despertar para essa grande realidade. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com algumas pessoas que são crentes, que já está há tanto tempo no Evangelho, e a gente percebe que essa pessoa não cresce, essa pessoa não avança, não há uma maturidade espiritual. Não, meus amados irmãos, o Espírito Santo quer nos levar. A Bíblia fala, Paulo diz aos Colossenses que o Espírito Santo nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz que é em Cristo Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa. O único que não passou por esse processo foi Jesus Cristo, que a Bíblia fala que ele deixou a sua glória, abriu mão dos seus atributos divinos e tomou forma humana e veio a esse homem, a esse mundo morrer por nós. Então, entenda isso, que o Espírito Santo, ele quer nos promover, quer nos levar para um ambiente de mais intimidade com o nosso Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Caleb, nós não podemos terminar o livro de Josué sem mencionar a vida de Caleb. A Bíblia, irmãos, ela mostra para nós que Caleb, ele foi um homem de uma fé audaciosa, uma fé singular. Ele foi um homem perseverante e foi um homem fiel ao Senhor em todos os caminhos. Números 14 e o verso, se eu não me engano, que verso 10, o próprio Deus dá testemunho de Caleb. No meio de uma grande geração, o Senhor dá um testemunho maravilhoso de Caleb. O Senhor disse o seguinte para Moisés: eu vi em Caleb um espírito diferente. Ele tem sido fiel a mim a todo instante. Pensa comigo, numa geração de sei quantas mil pessoas, e o Senhor chama Moisés e dá testemunho de Caleb. Então Caleb foi um homem perseverante, um homem de fé e um homem fiel ao Senhor. O maior título, irmãos, que nós podemos ter é de sermos fiel ao Senhor. O Senhor quer nos levar, irmãos, para um ambiente de perseverança. O Senhor quer nos levar para um ambiente de uma fé madura, de uma fé que não se estaciona, mas que cada dia ela vai crescendo. O Senhor quer nos levar para um ambiente de fidelidade. Nós estamos vivendo, irmãos, numa geração de tanta infidelidade. É infidelidade por todos os lados, é infidelidade por vários ângulos. E o Senhor quer nos levar para um ambiente de fidelidade. O Senhor quer que nós entendemos que Ele continua sendo fiel. Haja o que houver, que se nós passarmos por decepções, por frustrações, o Deus que nós servimos, Ele continua sendo fiel. E o Espírito Santo quer formar em nós esse caráter de fidelidade em todos os sentidos, em todos os ambientes da nossa vida. Mas parece que muitas das vezes, irmãos, basta o mínimo para nós nos afastarmos, para nós deixarmos de sermos fiéis ao Senhor. Parece que as coisas do mundo, às vezes, ela vem sorrateiramente e nos leva para um ambiente e nos faz pessoas infiéis. Mas não, o Espírito Santo quer formar em nós, quer nos tornar crentes fiéis, fiel ao Senhor. Então nós precisamos entender. Eu falei aqui na sexta-feira retrasada que ninguém nasce, irmãos, com uma fé audaciosa. Ninguém dorme e acorda com uma fé poderosa. Ninguém dorme e acorda perseverante ao Senhor. Mas as coisas de Deus, elas vão acontecendo paulatinamente. Nós estamos em avanço. Para
para que Josué, irmãos, pudesse fazer uma oração de tal modo de o sol parar, ele precisou, primeiramente, ele exerceu uma fé para que as águas do Rio Jordão viessem se dividir, para que Josué pudesse clamar e as muralhas de Jericó cair. Ele precisava ter passado pelo Rio Jordão. Para que Josué pudesse orar e o sol parar, ele precisava passar por Jericó. Então, quando nós olhamos para o livro de Josué, nós percebemos que a fé que ele estava tendo era uma fé que estava em avanço, em crescimento. E eu fico pensando, às vezes Deus libera sobre nossas vidas algumas situações e a gente não percebe que aquela circunstância, que aquele problema é uma oportunidade para nós crescermos em Deus. Às vezes Deus libera algo tão simples nas nossas vidas e nós ficamos desesperados, nós ficamos aflitos, preocupados, a tal ponto que olhamos mais para o problema do que para o Deus que nós servimos. Se nessa noite, irmãos, você está passando por alguma circunstância, saiba de uma coisa, é uma oportunidade para você crescer em Deus, é uma oportunidade para a sua fé aumentar. A situação é que nós temos olhado muito para o problema, para o desafio. O pastor Márcio lançou aqui para nós o livro de Josué. Eu falei aqui também na sexta-feira que esse mês aqui, final do mês passado, esse mês, tem acontecido tantas coisas, umas lutas que nós olhamos para os lados e não vemos como fazer, não vemos como resolver. E a única arma que nós temos, e essa arma, ela não falha, é a oração. Nós estamos passando por uma circunstância que eu não sei o que fazer. Eu olho para todos os lados e não vejo uma saída, mas uma coisa que eu estou fazendo é orar. Eu sei que no meio dessa circunstância o Senhor vai nos dar uma resposta e nós venceremos a situação que estamos passando hoje. Então a vida do cristão, irmãos, é uma vida que tem que avançar. Nós somos chamados para crescer em Deus. E quando nós olhamos para o livro de Josué, esse homem, por nome Caleb, que o livro fala para nós, ele merece uma atenção especial. Talvez se fosse dado a nós, vamos pensar assim, se fosse dado a nós uma oportunidade para apontar mais uma pessoa para a galeria dos heróis da fé, Caleb é uma das pessoas que talvez nós indicaríamos aqui nessa noite para ele fazer parte também da galeria dos heróis da fé, porque esse homem foi de uma fé tão gloriosa, foi de uma perseverança, de uma fidelidade tão gloriosa, que ele merece que nós olhemos para ele e tiramos grandes lições para nossas vidas. Mas nessa noite, irmãos, continuando aqui olhando para Caleb, eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa mensagem o seguinte. No capítulo 1, nós vamos perceber que, não sei se pode pôr aqui, capítulo 1 de Josué, não sei, se não, pastor, pode deixar. Nós lemos aqui o capítulo 1 de Josué, do versículo 1 até o versículo de número 9. Os irmãos que estão lembrando aqui que nós estudamos, nós vamos perceber que o escritor do livro de Josué, ele mencionou pelo menos 6 vezes o nome de Moisés. O capítulo 1 de Josué, o escritor, ele mencionou 6 vezes pelo menos o nome de Moisés. E há uma razão, irmãos, específica, há uma razão muito importante por o escritor ter mencionado tantas vezes o nome de Moisés nesse capítulo 1. Quando o escritor, irmãos, ele mencionou o nome de Moisés por 6 vezes, ele queria mostrar para nós que Moisés, ele foi uma figura muito importante na história de Israel. Ele quer mostrar para nós que Moisés cumpriu o propósito de Deus. Ele mostra para nós Moisés como servo de Deus, o maior título que um homem poderia alcançar, se tornar servo de Deus. Ele mostra para nós que Moisés foi líder de Josué, foi quem treinou a Josué.
ele mostra para nós também que Moisés foi alguém que teve uma experiência gloriosa com Deus, ao ponto de ele andar com Deus, de Deus revelar tudo a ele. E ele mostra também para nós que Moisés foi o legislador de Israel, foi alguém que recebeu a lei de Deus para ensinar ao povo de Israel. E com essas informações, irmãos, com essas informações, o escritor quer mostrar para nós que Moisés, ele marcou a sua geração. Moisés marcou uma geração de 40 anos. Ele conseguiu marcar a sua geração. E é interessante, irmãos, que o ambiente que Moisés marcou a sua geração foram dois ambientes difíceis, dois ambientes terríveis. Moisés conseguiu marcar a sua geração lá no Egito, lugar terrível, lugar de escravidão. O texto fala para nós, no livro de Êxodo, que as trevas eram tão grandes lá no Egito que podia se apalpar. E foi nesse ambiente que Moisés marcou a sua geração. O texto fala para nós também, em Números, que Moisés marcou a sua geração lá no deserto. O que nós podemos, irmãos, esperar do deserto? A não ser frio, calor, sede. Mas lá no deserto, Moisés conseguiu marcar a sua geração. Todos os ambientes, irmãos, que nós vivemos, as circunstâncias que nós passamos, ou que nós venhamos passar um dia, é uma oportunidade para nós também marcarmos a nossa geração. É uma oportunidade, irmãos, para nós deixarmos a marca de Cristo nos ambientes que nós passarmos. Eu fico pensando, eu faço uma pergunta bem interessante para os irmãos aqui nessa noite. Por que é, irmãos, que os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, não estão mais marcando a sua geração um tempo longo? Hoje, quando um homem de Deus se levanta, quando uma mulher de Deus, ela se levanta, a sua duração, ela dura aí 5 anos, 10 anos. Os homens de Deus hoje, eles não conseguem ter uma vida no altar de Deus por muito tempo. Parece que é tudo limitado. Sabe por que isso, irmãos? Porque chega um ponto que o camarada, ele esquece de olhar para Deus e olha para si mesmo. Ele entra para uma arrogância, uma presunção, e ele acha que tudo que ele está fazendo vem dele, é por causa dele. É por isso que nós não vemos hoje grandes homens de Deus, homens que estão aí na mídia, que o seu ministério duraram pouco tempo, porque eles se esqueceram de quem chamou foi Deus. Eles se esqueceram que a glória é do Senhor. Gideão, irmãos, ele teve um fim tão triste. E quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós nunca vemos Gideão atribuindo as suas vitórias a Deus. Nós nunca vemos Gideão adorando ao Senhor, fazendo um culto a Deus, oferecendo um sacrifício a Deus. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós nunca vemos Gideão prestando satisfação, Gideão sendo discipulado, consultando ao Senhor. Mas Gideão foi alguém, foi um líder, foi um juiz muito cheio de si, que em nenhum momento do seu ministério ele atribuiu as suas vitórias a Deus. Esse é o nosso grande problema, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que andar com pessoas para nós prestarmos conta e satisfação. Nós temos que andar com pessoas que sempre vai nos levar para mais perto do Senhor. Nós temos que andar com gente, com pessoas que vai nos levar para a presença de Deus. Nós temos que ter isso na nossa mente. Nós precisamos prestar satisfação a um discipulador, alguém que Deus levantou para nos ajudar, porque ninguém caminha sozinho, meus irmãos. A Bíblia fala que é melhor que andemos em dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Nós temos que tomar cuidado para nós não andarmos sozinhos na nossa caminhada, na nossa vida. Se nós fizermos isso, nós estamos, irmão, sujeitos a cair e a sofrer.
tudo que acontecer, irmãos, na nossa vida de bom, nós precisamos render ao Senhor toda a honra, toda a glória e majestade. Nós precisamos criar essa cultura na nossa vida, de que tudo que aconteça na nossa vida, o que vem acontecer, é Deus que está fazendo, é Deus que permite, mesmo que muitas das vezes nós sejamos irresponsáveis e trazemos lutas para a nossa vida, mas eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder de pegar experiências amargas e transformar e usar para um fim glorioso. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Tem poder de pegar experiências amargas da nossa vida e transformar para um fim glorioso. E quando nós olhamos para o livro de Josué, o livro de Josué, ele nos aproxima mais de Deus. Ele mostra com mais ênfase, com mais proximidade, alguns caráteres de Deus, a sua santidade, o seu poder. Quando nós olhamos para o livro de Josué, nós vamos nos deparar com a fidelidade de Deus, com o caráter santo de Deus e com o seu poder, que é o que Deus quer fazer em nossas vidas. Deus quer nos levar para um ambiente de santidade. Deus quer nos levar para um ambiente de poder, de milagre. Mas nós precisamos estar disponível para isso que Deus tem para nossas vidas. E quando nós olhamos para o livro de Josué, no capítulo 1, o escritor quer mostrar para nós que Josué, que Moisés, ele marcou a sua geração. A geração, irmãos, de Moisés, ela foi marcada por 3 fatores importantes. Foi marcado com a saída do Egito, a forma de como Israel saiu lá do Egito, foi algo glorioso, algo que não dá para explicar, só quem viu é quem pode falar de uma forma gloriosa. Moisés marcou a sua geração com grandes milagres que Deus realizou lá no Egito. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz para nós no livro aos Romanos: o que de Deus nós podemos conhecer é manifesto através do seu poder, dos seus atributos visíveis. Ou seja, os milagres que Deus fez lá no Egito é comparado ao milagre da criação, porque tudo que Deus criou, irmãos, lá em Gênesis, foi por meio da sua palavra e do seu poder. E os milagres que Deus fez lá no Egito se compara aos milagres lá em Gênesis. Então Moisés marcou a sua geração com grandes sinais. E terceiro, Moisés marcou a sua geração com a chegada da lei. A lei veio por meio de Moisés. Então esses 3 fatores fizeram com que Moisés marcasse a sua geração. E quando nós olhamos agora para o livro de Josué, o escritor quer mostrar para nós que a geração de Josué e de Caleb, que seria uma geração que duraria pelo menos aí 25 anos, é uma geração que seria marcado com as conquistas. A geração de Josué e de Caleb seria marcado como a geração da conquista. Chegou o tempo deles conquistarem a terra prometida que Deus havia prometido há mais de 400 anos a Abraão. Os irmãos, notem comigo algo muito importante. Deus prometeu fazer de Israel uma grande nação, e para que eles se tornassem uma nação, eles precisavam de um rei, que era o próprio Deus. Eles precisavam de um líder, que era Moisés. Eles precisavam que era uma lei, que eles já tinham recebido a lei de Deus, e para que isso concluísse, eles precisariam de uma terra. Então chegou o tempo da geração de Josué se tornar uma nação por completo. Eles iriam agora conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Então quando o escritor menciona aqui, ele quer mostrar para nós que a geração de Josué e a geração
de Caleb ela seria conhecida como a geração da conquista. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós fazemos parte da geração de Josué. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, nós fazemos parte da geração de Jesus Cristo. Os irmãos, onde observar que por onde Jesus passou, Ele conquistou o coração dos homens, Ele conquistou os ambientes. Josué tem muita semelhança com Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que nós não podemos andar de cabeça baixa. Por isso que nós não podemos nos conformar com as situações, porque nós fazemos parte da geração de Josué. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará aquela terra. Nós fazemos parte da geração de Jesus Cristo. A igreja, ela faz parte da geração de Jesus Cristo. Mateus 16:13, que as portas do inferno não irão resistir à minha igreja. Nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos levantar e conquistar as terras que Deus tem dado a nós. Nós estamos muito focados nos problemas. Muitas das vezes nós temos colocado Satanás lá em cima, falando muito do diabo. O que nós precisamos saber, irmãos, é de quem é Jesus sobre a nossa vida. O que nós precisamos saber é do que o Espírito Santo pode fazer em nossa vida. Essa é a grande verdade. Nós fazemos parte da geração de Jesus Cristo. O ambiente que nós passarmos, se nós crermos, se nós formos adiante, o Senhor nos dará aquela terra, aquele ambiente, por nossa possessão. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Só que nós estamos estacionados. Nós não temos tomado posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. A igreja, apóstolo Paulo fala para nós que a igreja do Senhor, ela foi abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O maior lugar que nós podemos chegar, irmãos, é nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui usa uma linguagem aqui romana. Os romanos foram os povos que mais conquistaram, devido aos seus guerreiros, e aonde eles chegavam, eles implantavam a sua cultura e dominavam aquele ambiente. Então Paulo, quando fala isso, ele usa uma linguagem romana, que Deus conquistou para nós um lugar em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos conformar, uma vez que nós tivemos acesso a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, uma vez que nós temos acesso ao trono do Senhor. Nenhum outro ambiente é capaz de nos satisfazer. Se nós fazemos parte da geração de Cristo, se nós fazemos parte da geração de Josué, por que nós não temos avançado? Por que nós temos vivido uma vida tão limitada, tão rasa, tão superficial? Se nós fazemos parte da geração de Cristo, por onde Cristo passou, Ele conquistou os ambientes. Por onde Cristo passou, Ele conseguiu atrair o coração dos homens. Nós precisamos nos encorajar no Espírito Santo de Deus e tomarmos posse dos ambientes que Deus tem dado a nós. E eu quero que nessa noite olhar para a vida de Caleb e tirar para nós aqui algumas lições da vida de Caleb. Eu quero olhar para esse texto aqui, versículo 6, e trazer para os irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Olha aí capítulo 14, o verso 6. Diz assim o versículo 6: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe diz: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, por minha causa, ou a respeito de mim e a respeito de ti.
para que nós, irmãos, possamos fazer a diferença nessa geração, para que nós possamos conquistar essa geração da qual nós fazemos parte. Primeira lição que eu vejo aqui na vida de Caleb, para nós aqui nessa noite, para cada um de nós aqui, sairmos daqui cientes, é que nós precisamos guardar, ouvir e guardar o que o Senhor disse a respeito de nós. Esse versículo mostra para nós que Caleb chegou até Josué e disse o seguinte: há mais de 40 anos, você sabe o que Deus, o Deus de Moisés, disse a meu respeito e a seu respeito. Primeira verdade que eu vejo aqui para nós aqui nesse texto é que nós precisamos, irmãos, ouvir e guardar o que Deus tem dito a respeito de nós. A Bíblia fala que nós somos um povo eleito, uma geração reeleita, uma nação santa que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia fala, irmãos, Mateus 4, que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão e uma grande voz ecoou lá no céu e disse o seguinte: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Essa palavra, irmãos, ela seria muito importante para Jesus Cristo, porque dias pela frente Jesus iria passar pelo deserto e Satanás tentaria roubar dele a sua filiação, a sua identidade. Por isso que a voz do Senhor naquele momento foi muito importante a respeito de seu filho Jesus. E Jesus guardou o que o Pai falou a respeito dele lá no Rio Jordão, e por isso que ele passou todo deserto e enfrentou a Satanás. Nós precisamos, irmãos, ouvir e guardar aquilo que Deus tem dito a respeito de nós, mas nós só iremos conhecer aquilo que Deus tem falado a respeito de nós à medida que nós olharmos para a sua palavra. Se nós não olharmos, irmãos, para a palavra de uma forma mais intensa, mais carinhosa e prazerosa, nós nunca saberemos do que Deus tem falado a respeito de nós, daquilo que nós podemos, daquilo que nós não podemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós não somos. As táticas do diabo ainda são a mesma. Satanás ainda usa a mesma estratégia de roubar de nós aquilo que a palavra de Deus tem semeado em nossa mente. As táticas do diabo, elas são a mesma ainda, nos afastar diante da palavra de Deus. Ele quer, todas as vezes que uma semente é semeada na nossa mente e no nosso coração, a função do diabo sempre é roubar aquela semente, sempre será sufocar aquela semente. E é por isso que nós precisamos ouvir e guardar em nossos corações o que Deus tem dito a respeito de nós. O salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu pergunto nessa noite para os irmãos, para mim e para vocês: quem nós temos ouvido? Quem você tem ouvido? A voz maligna do diabo? Porque tudo que Satanás faz é nos colocar para baixo. Quem você tem ouvido? Um amigo que não tem Deus? Uma pessoa que não tem princípios? Uma pessoa que não tem coerência? Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não se detém, que não anda no caminho dos pecadores, nem tem prazer na roda dos escarnecedores, mas antes a sua vontade, o seu desejo está na lei de Deus, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele será plantado como uma árvore junto ao ribeiro, cuja as suas raízes se estende ao mais profundo, e no ano da sequidão ele dará fruto. Quem nós temos ouvido, meus irmãos? O governo? O incrédulo? Um blasfemador? Um ímpio? Ouvido o diabo? Nessa noite, aprenda a ouvir a voz de Deus.
e aprenda a guardar aquilo que Deus tem dito a respeito de você. No Monte da Transfiguração, o Senhor falou a mesma coisa a respeito de Jesus Cristo. Esse é meu Filho amado, obedecei Ele em tudo. Nós precisamos, irmãos, ouvir cada dia mais, ouvir todo santo dia aquilo que a palavra tem falado a respeito de nós, aquilo que a palavra tem dito a respeito de você. Nós fomos chamados para ser santos, nós fomos chamados para ser pessoas irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, nós fomos chamados para ser sal da terra, nós fomos chamados para nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, nós fomos chamados para viver junto às águas correntes, as águas que têm a ver com o Espírito Santo. Nós fomos chamados para ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para sair das trevas e viver na sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, irmãos, para andar em cima das regiões celestiais. Nós não fomos chamados para andar em trevas, em pecado, mas não, fomos chamados para ser santo. Assim como Ele é santo, seja santo também. Porque como eu sou santo, seja santo também. Fomos chamados para andar em santidade diante do Senhor. Aprende nessa noite a ouvir a voz de Deus. Chega de ouvir a voz do diabo. Chega de ouvir a quem não tem nada para te dar. Chega de ouvir as trevas. Chega de ouvir, para de ouvir o ímpio. Para de olhar para os problemas e se colocar para baixo. Para de neutralizar o poder de Deus. Para de focar na sua circunstância. Para de falar que o pecado que você tem cometido é maior do que Deus, é maior do que o sangue de Jesus Cristo. Não existe pecado nesse mundo que o sangue de Jesus Cristo não seja capaz de apagar. Para de andar no raso. Vamos andar agora nas dimensões espirituais em Cristo Jesus. Versículo 7. Uma outra lição. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz, Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Segunda verdade que eu vejo aqui nesse texto, para que nós venhamos marcar a nossa geração, da qual nós fazemos parte, que nós aprendemos aqui com Caleb, não limita o poder de Deus diante das circunstâncias. Não limite o poder de Deus diante das circunstâncias. Toda uma geração, ela precisava de uma boa resposta. Aquela geração toda, no tempo de Moisés, precisava de uma resposta coerente, de uma resposta poderosa, porque uma promessa estava em jogo, uma promessa que Deus havia feito há mais de 500 anos a Abraão, para que o povo pudesse se tornar uma nação. Eles precisavam conquistar a terra prometida, a terra gloriosa, e toda aquela geração, todo aquele povo precisava de uma resposta de Deus, uma resposta que viesse de homens com coração cheio de fé, de ousadia, homens fiéis ao Senhor. E o que aconteceu? Somente Josué e Caleb deram uma resposta coerente. Os outros espiam, falaram mal, blasfemaram, foram ingratos, trouxeram terror àquela geração. Os 10 espias trouxeram uma resposta negativa, uma resposta péssima, que fez o povo a querer a voltar outra vez para o Egito. O Senhor nos chamou, irmãos, para nós tirarmos pessoas do Egito. O que simboliza hoje o Egito, esse mundo? O Senhor nos chamou para tirar pessoas das garras de Faraó e fazer eles entrar a terra prometida.
Só que aqueles 10 homens, eles limitaram o poder de Deus. E por isso a história conta para nós que a ira de Deus se acendeu. Eles haviam se esquecido dos grandes milagres que Deus havia feito lá no Egito. Como é que Deus abriu o Mar Vermelho e agora não podia fazer aquele povo entrar na terra de Canaã e vencer aquele gigante? Como é que um Deus que fez sinais e prodígios lá no Egito, agora não podia levar esse povo, o seu povo, a conquistar uma terra poderosa? Como é que esses 10 homens puderam fazer uma coisa dessa? Neutralizar o poder de Deus? Eles olharam, irmãos, para os gigantes, eles olharam para a circunstância e limitaram o poder de Deus. Nós não fomos chamados, irmãos, para olhar para a circunstância, por mais que elas sejam grandes, por mais que elas sejam desafiadoras, nós fomos chamados para olhar para o nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Davi disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos, irmãos, erguer os nossos olhos para o alto, que é do alto que vem o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a situação pode estar ao contrário, possa estar o caos, mas o caos é a matéria-prima para Deus fazer tudo novo. A situação pode estar toda contorcida, toda contrária, mas Deus está no governo de todas as coisas. Isaías ficou preocupado quando Uzias morreu. Ele ficou tão preocupado quando o rei Uzias morreu, e de repente ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. A situação pode acontecer, mas Deus continua no governo. Deus continua no governo da minha vida e da sua vida. Deus continua no governo da sua família, no seu trabalho, nos ambientes que você passar. Deus continua governando. Não há um espaço nessa terra, irmãos, nesse universo, que Deus não governe. Não há um espaço nessa terra, nesse mundo, que os olhos do Senhor não estejam enxergando. O que nós precisamos fazer é olhar para o nosso Deus e não limitar as nossas circunstâncias, os nossos desafios ao poder de Deus. Os problemas, eles sempre nos levarão a fazer com que nós tiremos o olhar do nosso Deus. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, sempre nos levará para olhar para a grandeza do Deus que nós servimos. Se José olhasse para a circunstância, para a prisão, para a perseguição, ele não se tornaria governador lá do Egito. Se José olhasse para as suas dificuldades, ele não chegaria no mais alto posto lá no Egito. A Bíblia fala para nós que foi o Senhor que conduziu José por aquele caminho. Foi o Senhor que empurrou a José para ser governador lá do Egito. A situação que talvez nós venhamos passar, irmãos, muitas das vezes é o Senhor nos empurrando para lugares altos. Situação que nós venhamos enfrentar em várias áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que é a mão do Senhor nos levando para nós alcançarmos posições altas. O Deus que nós servimos é um Deus de responsabilidade. Deus não brinca, irmãos, com a nossa fé. Deus não brinca com a nossa vida. Às vezes nós estamos debaixo da mão de Deus, outras vezes nós estamos em cima da mão de Deus. Em outros momentos a mão de Deus, ela nos empurra. Em outros momentos a mão de Deus, ela nos puxa.
Mas uma coisa é certa: se nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele nos exaltará. Esse é o Deus que nós servimos. Versículo 8. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Terceira lição que eu aprendo aqui com Caleb, para que nós possamos conquistar a terra prometida e marcar essa geração. Não se junta aos murmuradores, aos ingratos e aos infiéis. Caleb, aqui nesse texto, nessa passagem, ele não se juntou aos murmuradores, aos 10 espiões que foram até lá e disseram coisas terríveis sobre a terra de Canaã, que somente olharam para os gigantes, para as circunstâncias. Sabe o que Caleb fez com Josué? Ele não se juntou com aqueles homens, ele não se juntou com aqueles murmuradores. Três ins, irmãos, nos afasta da terra prometida: ingratidão, insatisfação e incredulidade. São três coisas que não pode haver em nossos corações: ingratidão, insatisfação e incredulidade. Esses homens, esses 10 homens, toda aquela geração tinha esse sentimento. Eles foram ingratos a Deus, foram insatisfeitos e incrédulos diante do Senhor, e a ira de Deus se acendeu, ao ponto de que toda aquela geração, milhões de pessoas, ficaram para trás, não entraram à terra prometida. Deus é tão zeloso que mesmo Moisés, sendo um homem tão poderoso que foi, houve um momento da sua vida que ele foi meio duro, feriu a rocha, e aquela rocha lembrava Jesus Cristo, e por conta disso nós entendemos que ele não entrou na terra prometida, porque ele tocou um pouco de braveza na rocha que é Cristo. E essa geração não entrou na terra prometida por causa desses sentimentos que eles traziam sobre o Senhor. Irmãos, querem conquistar essa geração, querem entrar na terra prometida, não seja murmurador, não sejamos murmurador. Apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo usa esse exemplo para nós, para a igreja de Coríntios, que por causa das suas murmuração, o povo de Israel não entrou na terra prometida. E nós sabemos que a murmuração é uma canção do diabo, é uma canção que quando nós cantamos, Satanás dança. A murmuração é uma canção que alegra o coração do diabo, e a murmuração sempre vai nos afastar da bênção de Deus, mas a gratidão sempre vai nos levar para a presença de Deus, para o altar do Senhor. A incredulidade, irmãos, é algo terrível, é algo que faz com que a ira de Deus se acende contra os seus filhos. A insatisfação é algo terrível, que faz com que Deus vire o rosto de nós. E esses exemplos foram escritos aos Coríntios, para que nós não venhamos ficar fora da terra prometida, daquilo que Deus deu para nós. Versículo 10 e o 12. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como diz, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora eis que a hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força.
para guerrear e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste o que os Anaques estavam ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor diz. Quarta verdade que eu aprendo aqui com Caleb, para nós entrarmos na terra prometida e marcarmos essa geração, nós precisamos ter uma fé que possa nos levar a lugares altos. É interessante, irmãos, que capítulo 13 ao capítulo de número 19 de Josué, nós vamos ver que começa ali a distribuição das tribos. Então, as tribos, essa distribuição, elas ocorreram por meio de sorteio. Houve ali um sorteio e cada tribo não teve o privilégio de escolha. Não puderam escolher os lugares que eles queriam. Mas quando nós olhamos para a vida de Caleb, Caleb pôde escolher o lugar que ele queria morar. E o lugar que ele escolheu foi Hebron, os lugares altos, as montanhas, os lugares altos de Canaã. Sabe o que é isso? É a atitude de quem tem uma fé ousada, uma fé audaciosa. Uma fé audaciosa nos levará para lugares altos, meus irmãos. Caleb nos ensina aqui que nós precisamos ter uma fé, não é uma fé momentânea, uma fé passageira. Nós precisamos ter uma fé persistente e uma fé que seja capaz de nos levar para lugares altos. Essa é a fé que Deus tem para a minha vida. Cada circunstância que Deus permitir que aconteça na minha vida, é que o Senhor quer nos levar para uma fé audaciosa. E essa fé audaciosa, ela sempre nos levará para lugares altos. E foi isso que aconteceu com Caleb. Caleb teve a mesma fé durante 45 anos. Já pensou, meus irmãos? Você tendo uma fé em algo durante 45 anos. E quando passou esses 45 anos, ele tinha a mesma força ainda, fisicamente falando. Ele tinha o mesmo entusiasmo, a mesma pegada. Sabe o que é isso? Uma fé audaciosa. Essa fé que ele cultivou levou ele a lugares altos. Fique em pé nessa noite. Todas essas mensagens que o pastor Márcio pregou aqui nos domingos e na sexta-feira é para a sua fé ser aumentada. É que para você olhe para o livro de Josué e ter uma fé diferenciada. Tudo isso que Deus liberou, irmãos, no mês de junho aqui no cenáculo, é que para que nós venhamos aumentar, crescer na nossa fé. Porque uma fé audaciosa nos levará a lugares altos. Pode cantar, meus irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, cante nessa noite, adorando a Deus nessa noite, cante. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Adora nessa noite ao Senhor. E não vão o Senhor vai te levar para lugares maiores. Essa situação que talvez você esteja passando hoje, uma oportunidade para você crescer na fé. O mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. Rompa em fé nessa noite, meus irmãos. Minha vida se revestirá do seu poder.
rompendo em fé. Mais uma vez. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia eu vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aprova, Senhor, nessa noite. Aprova, Senhor, em nome de